assunto é na Band News FM. Bom dia, Murilo. Bom dia, Sinine. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. O doutor Mauro Elovitch, né? A gente já teve a oportunidade de entrevistar ele tanto na TV Band Minas, no programa Entrevista Coletiva, quanto aqui na Rádio Band News BH. E ele é muito preciso mesmo, ele tem e essa informação que ele falou, que não há um perfil, né? Que às vezes a gente associa a um tipo de pessoa que comete esse crime, e quando ele fala que não há um perfil nem de idade, nem de classe social, né? Então é difícil realmente a gente mapear, né? Às vezes o inimigo aí, o criminoso, está muito próximo, né? Da criança, do adolescente. Então, mais um cuidado, mais um alerta, mais uma vez para os pais aí, nesse acesso dos filhos, né? Às redes sociais, ao meio digital, enfim. É complicado fazer esse monitoramento, mas fica aí um recado, e eu acho que, né, o doutor Mauro aí explicou bem como funciona, né, esse tipo de crime, quais são os atrativos, né, as iscas que essas pessoas usam para atrair as crianças, e como é difícil fiscalizar, investigar e prender essas pessoas, justamente porque é uma rede complexa, às vezes internacional, né, onde são perfis falsos, no que eles chamam de deep web, né, que é assim uma internet, um lado B da internet, né, onde é difícil a navegação e rastreamento dessas pessoas. Fica esse alerta. Agora, Sininho, Luciano e ouvinte, queria falar, né, voltando aqui para as coisas da cidade. A gente falou muito na eleição sobre a questão do transporte público e tal, e esse acidente com esse ônibus agora pela manhã, que bateu no muro de uma creche, eu fiquei pensando aqui, né, como a gente tem registrado acidentes de ônibus quase que diariamente. Alguns com menor gravidade, outros com maior gravidade. Nesse caso, o estranhamento é maior ainda, porque está falando que é um ônibus que tinha, né, um dia de funcionamento. O ônibus foi colocado em funcionamento, né, é recente, é novo. Então causa esse espanto. E eu tenho uma suspeita, não quero aqui culpar o motorista, né? Mas de forma geral, gente, a gente sabe a pressão que os motoristas de ônibus têm, aquele estresse para cumprir o horário, o trânsito é péssimo e tal. Então acho que tem que também fazer, essa prefeitura também tem que começar a cobrar aí a qualidade, né, a reciclagem desses motoristas que estão dirigindo ônibus em Belo Horizonte. Logicamente não são todos e tal, mas eu percebo de uma forma geral no trânsito, né? A gente já comentou isso aqui, as pessoas estão pressionadas, estão olhando o celular o tempo inteiro, estão distraídas, sem foco, e muitas delas sem experiência, gente. Muita gente recém-habilitado, que não tem problema, tem que dirigir para aprender, né? Mas quando você pensa nisso em Uber, táxi, moto, agora esse moto, né? Esse aplicativo de moto, tudo isso agrava a situação. Em ônibus, então, né, a situação ainda, o motorista precisa de mais experiência. Por quê? Porque é um veículo que leva mais pessoas, é um veículo maior, mais difícil de manobrar, mais pesado, né? Então isso tem que ser levado em conta, e acho que a prefeitura tem que prestar muita atenção nisso, né? Rever, de repente, a volta dos trocadores, rever um monte de coisas também para facilitar, né? Eu não sei se é o caso, mas realmente acho que tem que ter esse seria estudo. uma atenção a menos, por exemplo. Tem que, sem dúvida, né? Se você escutar os motoristas, o dia a dia deles, eles reclamam muito dessa pressão que eles sofrem de ter que fazer uma série de tarefas, entre elas, né? Ali abrir a porta e cobrar, inclusive, que o passageiro ali, né? Observar se o passageiro vai mesmo passar pela catraca, pagando, fazendo corretamente ali o que tem que fazer. Então acho que merece essa atenção, né? A gente discutiu muito questão de contrato de ônibus, de empresa de ônibus durante a eleição, essa questão agora de criação de uma secretaria, né? Eu vi esse Sininho falando que a SUMOB, que é a Superintendência de Mobilidade Urbana, vai investigar o ônibus, as causas do acidente e tal, e tem que investigar mesmo, mas tem que passar também pela talvez uma melhor qualificação dos motoristas de ônibus, talvez um número maior de motoristas de ônibus para que possa revezar, né, cobrar das empresas, talvez cargas menores de motoristas de ônibus, até para que eles não possam ficar sujeitos a toda essa pressão, porque é impressionante a quantidade de acidentes envolvendo ônibus em Belo Horizonte. Todos os dias a gente fala aqui de acidentes leves, comuns, esbarrou num carro, numa moto, ok, até acidentes desse tipo, né? Ônibus caiu no barranco, ônibus perdeu o controle e bateu no muro de casa, bateu em muro de escola, ônibus acabou batendo em 5, 6, 7 veículos. Tá muito comum esse tipo de ocorrência, né? E volta a falar, o trânsito de Belo Horizonte é horrível,
todo mundo vive pressionado, todo mundo vive com pressa. Então acho que tem que fazer essa investigação, a prefeitura aí também, se o problema, não digo desse acidente específico, né? Acho que tem que investigar, mas se o problema também não está esbarrando na questão da qualificação dos motoristas, né? Nesse caso chama atenção porque o veículo é muito novo, o motorista às vezes falou que perdeu o freio, mas, né, se você tiver, é igual o motorista no anel rodoviário, motorista de carreta, todo acidente eles falam que perdem o freio. Mas ele descer na 80, 100 km por hora, o anel rodoviário, por exemplo, não há freio que suporte. Não é que ele perdeu o freio, é porque o freio não dá conta de conter um caminhão pesado, por exemplo, descendo o anel rodoviário em alta velocidade. Não é perda de freio, não. É simplesmente o freio não dá tempo de fazer a frenagem no tempo que tem que ser feita. Não estou falando que é isso no caso desse ônibus, mas chama muita atenção um ônibus novo, né, ter problema de freio. Se for esse o caso, aí tem que cobrar da empresa, né, de quem da fabricante do veículo. Cobrar o conserto do muro também. Exatamente, todo o problema, exatamente, ali, né, a indenização e tudo. Se for um problema de freio, né, acho que tem que cobrar até da fabricante aí do veículo que botou um veículo desse nas ruas. Nossa, e para além disso, a indenização, imaginem só, isso foi muito grave, o que aconteceu hoje foi muito grave, sim, pessoal. Por sorte, sem vítimas, né? Mas é por sorte, né? É só por sorte mesmo, porque se está passando ali um pai, uma mãe levando uma criança, ou então tem alguém do lado de dentro da escola, né? Atrás do muro, poderíamos estar falando aí de uma tragédia maior. É isso, Sininho, Luciana.